Não tem aparência, mas Deus escolheu. Não ora bonito, mas Deus escolheu. Não tem influência, mas Deus escolheu. Não tem anel no dedo, mas quem escolheu foi Deus. Não tem oratória, mas Deus escolheu. Não canta bonito, mas Deus escolheu. Não tem capacidade, mas quem te capacita é o soberano Deus. Olá, boa noite, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos ao vivo, mais uma vez, a live da Comunidade Cristã Missão de Fé. Louvado seja o Senhor. Vamos aguardar aí os irmãos e as irmãs irem se conectando conosco. Louvado seja Deus. Boa noite, Natiele, graça e paz. Esther, boa noite, paz do Senhor. Tava aí um probleminha aí no Instagram, eu comecei e não estava aparecendo para ninguém, eu tive que recomeçar, mas graças a Deus que tá dando certo. Arthurito, paz do Senhor, Arthurito. Opa, Arthur. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Já orar, darmos continuidade, só aguardar um pouco mais os irmãos e as irmãs irem se conectando. Espalhe a notícia, vá compartilhando. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Graças a Deus que as coisas estão caminhando aí para normalizar um pouco mais, né? Normal como era antes. Sinceramente, não vai estar assim tão perto de nós alcançarmos, né? Mas as coisas vão melhorando. Se Deus quiser, vai dar certo aí para começarmos a trabalhar de uma forma mais ampla, né? Letícia, paz do Senhor, boa noite. Esposa Brena também, ela que avisou que não estava aparecendo, né? Que estava ao vivo. Instagram tem dessas coisas aí. Glória a Deus. Irmã Rosa Cristina, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então nós vamos fazer uma oração para darmos continuidade, né, ao nosso trabalho dessa noite, nossa live da Comunidade Cristã Missão de Fé, né? Estamos voltando aí com os trabalhos na congregação, graças a Deus, e vamos diminuir a intensidade de como estávamos fazendo a live, né? Tinha live quase todo dia, mas como estamos retornando para os cultos presenciais, então vamos diminuir um pouco a intensidade das lives, né? A irmã Rosa Cristina lá do Mato Grosso do Sul, glória a Deus, que Deus abençoe aí o estado do Mato Grosso do Sul e que o Senhor possa derramar da sua graça, da sua misericórdia sobre toda a população aí. Louvado seja Deus. Então vamos orar. Peço oração por mim, por minha casa, ore também. Vamos interceder pelo nosso país, todos os estados, para que Deus venha a usar mais, né, da sua piedade, da sua misericórdia para com as pessoas, principalmente para com as famílias que têm perdido aí seus entes queridos, seus familiares. Só o Senhor mesmo para dar consolação. Vamos orar. Peço oração em nome de Jesus. Amado Pai e eterno Deus, neste momento de oração, agradecemos a Ti por estarmos na Tua presença, Senhor. Louvamos Teu nome, pois até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos dado força, meu Deus, tem nos sustentado nas Tuas mãos poderosas, meu Pai, e não tem permitido que nenhum mal venha a alcançar as nossas vidas, Senhor. Deus amado e eterno, toma conta da vida dos meus irmãos e das minhas irmãs,
e que aqueles e aquelas que ainda vão se conectar, que o Senhor venha derramar graça, Senhor, unção, glória sobre as suas vidas, Pai. Muito obrigado por tudo. Assim oramos neste momento e já agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Vou convidar aqui a Letícia para nos trazer aqui um louvor para nós adorar. Glória a Deus. Vamos adorar Jesus. Glória a Deus. Graças e paz a Graças todos e a todas. Glória a Deus. Temos a oportunidade de louvar o Senhor. E vamos louvar o Senhor de todo o nosso coração. Glória a Deus. Glória a Deus. Cortaram madeiro, fizeram uma cruz para o meu Salvador. Madeiro lavrado com pregos gravados, pesada ficou. Ele carregou a cruz, no caminho caiu. Mas Deus deu-lhe graça, morrendo na cruz, por mim e por ti. Foi feita assim a cruz do Salvador. Madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Perante Pilato, Jesus foi levado como um malfeitor. Chegando a ele, olhando o mestre, assim perguntou: És o rei dos judeus? Disse Jesus: na verdade eu sou. O meu reino é eterno, não é deste mundo, daqui eu não sou. Foi feita assim a cruz do Salvador. Madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Chegando ao Calvário, pregaram na cruz o meu Salvador. Uma coroa de espinhos na fronte sangrada, ao Pai suplicou. Transpassado de dor ficou o meu Salvador. Às 3 horas da tarde inclinou a cabeça e ali expirou. Foi feita assim a cruz do Salvador. Madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Amém. Agradeço a oportunidade. Amém. Deus abençoe. Louvado seja Deus. Bom, vamos agora para a mensagem de hoje. Eu gostaria de falar um pouco, de levar vocês à meditação sobre a escolha de Deus. Não escolha de ações ou de situações, mas a escolha de pessoas. Escolha como Ele escolheu a mim, escolheu a você, para nós meditarmos um pouco. Então, desde já convido você a abrir a sua Bíblia, pegar aí a sua Bíblia para fazer a leitura e lermos em Gênesis, capítulo de número 6. Primeiro livro da Bíblia, vamos ler em Gênesis,
capítulo de número 6. Vamos ler do versículo 7 ao versículo 9. Glória a Deus. Gênesis, capítulo 6, do versículo 7 ao versículo 9. Vamos fazer uma leitura para começarmos a nossa meditação de hoje. Acompanhe a leitura da palavra de Deus. Diz assim, capítulo 6 de Gênesis, a partir do versículo 7. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Graças ao Senhor. Esse é o nosso texto base para hoje, pois Noé é uma personagem muito conhecida da Bíblia Sagrada, principalmente pela a tarefa que Deus deu a Noé, o que ele tinha que fazer, construir uma arca para que se salvasse ele e sua família, assim também como um par de cada animal. Na realidade, 7 pares dos animais limpos e um par de cada animal imundo. Deus fez essa diferenciação e enviou os animais até Noé. Então, nós vamos falar sobre a escolha de Deus. Não é uma mensagem teologicamente profunda, mas é mais uma chamada para nós despertarmos e entendermos que o Senhor nos escolheu, que o Senhor ele nos chamou para próximo dele, para a obra dele, principalmente. Cada um de nós somos peças importantes na obra do Senhor. Alguns são chamados para posições, não vou chamar de destaque, porque se a pessoa se destaca, é porque Deus faz assim. Mas todos nós temos funções e somos importantes para a obra de Deus. Então, o Senhor ele vai chamar Noé, ele vai trazer Noé para junto dele e vai dar uma tarefa para que Noé fizesse. E o interessante é que muitos têm tarefas e tarefas a serem feitas, e Noé foi chamado para uma tarefa somente, apenas para um propósito, embora ele tenha cumprido cabalmente tudo o que Deus havia dito para ele. Noé ele não reclinou, ele não fez nada distante do propósito de Deus para a sua vida. Então vamos lá, o que é uma escolha? A escolha ela é um ato ou efeito de escolher, né? A escolha está no ato de escolher. E a escolha é uma preferência que se dá a alguma coisa, que se encontra entre outras. Então, quando nós fazemos uma escolha, nós olhamos para várias coisas e escolhemos uma do meio dessas. E assim fez Deus, assim é como Deus faz na sua escolha com relação às pessoas. E por que Deus escolhe alguém? Talvez você venha a se perguntar, por que Deus escolhe alguém para ser participante do seu reino? Essa é a questão principal que está aí dentro dessa escolha. Deus escolhe alguém para fazer parte do seu reino, para estar no seu reino, e mais, para ser seus ou suas representantes aqui nessa terra. Então, quando Deus nos chama para fazermos parte do seu reino, há algo muito mais importante dentro disso, que é nós sermos representantes do Senhor. Nós estarmos representando o reino dos céus aqui nessa terra. Louvado seja Deus. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12, diz algo muito interessante. Aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para vós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu,
vos pregaram o evangelho. Olha, Pedro está dizendo que nós agora recebemos a mensagem dada pelo Espírito Santo que desceu do céu, através daqueles que pregam o evangelho. Mas o interessante é como Pedro termina esse texto, esse pensamento. Ele vai dizer assim: para as quais coisas os anjos bem desejavam atentar. Então Pedro ele vai aqui, inspirado pelo Espírito, revelar que a anunciação do evangelho do Senhor era algo que os próprios anjos anelavam fazer. Mas Deus vai incumbir seres humanos para pregar o evangelho dele, para levar a sua palavra. E anjos, embora sejam, em um certo grau, mais perfeitos que os seres humanos, mas não. Deus olhou para nós e deixou para nós a responsabilidade de pregarmos o evangelho. Louvado seja o Senhor, bendito seja Deus. Então, as escolhas de Deus, elas não são questionáveis. Nós podemos questionar as escolhas de Deus, mas elas são inquestionáveis. Deus, quando Ele escolhe, Ele sabe o que está fazendo. Louvado seja o Senhor. Lá em Romanos, capítulo 9, versículos 20 e 21, vai dizer da seguinte maneira: mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para uso honroso e outro para uso desonroso? Então, isso tem a ver com a escolha de Deus. Ele pode escolher alguém para a honra e escolher alguém para a desonra. Embora a palavra no original grego esteja na voz passiva. Então, não é que Deus determina alguém para a desonra, mas a própria pessoa acaba se colocando em um papel de desonra. Está na voz passiva, nesse versículo aqui. Então, Deus, ele escolhe alguém, e essa escolha ela é inquestionável. Deus escolhe cada um de nós. E as escolhas de Deus, elas podem parecer estranhas aos nossos olhos, mas Deus sabe o que está fazendo. Nós podemos imaginar que as escolhas de Deus são estranhas, são um pouco assim diferentes, mas Deus sabe o que está fazendo. Vamos pegar Noé. Noé, Deus escolheu Noé e ele tinha uma experiência de longos anos de pregação. Noé passou 100 anos, do ano 500 de sua vida até o ano 600, pregando com o seu testemunho, não propriamente dito com palavras, mas com o seu próprio testemunho, pregando para aquelas pessoas sobre um dilúvio, sobre um Deus que estava ali salvando quem entrasse na arca. Porém, ninguém se converteu. Quem se salvou ali com a pregação de Noé? Apenas 8 almas com ele próprio, sua própria família. Foi quem se salvou. Então, Noé, ele não agradaria a muitas congregações hoje. Você passa 100 anos pregando e apenas a sua família se converte. Embora isso seja um bom sinal. Sinal que Noé tinha testemunho dentro de casa. Porque não adianta também pregar fora e não ter testemunho dentro de casa. Porque aí acaba salvando outros, mas aqueles que estão próximos não se salvam. Então Noé, ele não agradaria a muitas congregações quando ele chegasse. Porque ele teria no seu currículo 100 anos de pregação e apenas a sua família sendo salva através da sua pregação. Moisés também, nas suas próprias palavras, Moisés, ele vai dizer para Deus: Senhor, eu sou pesado de boca, eu sou pesado de língua. Ele se encontra ali um pouco covarde, sem querer ir, e dizendo: não, Senhor, não vou, é melhor mandar outro no meu lugar. E Moisés se irritava com facilidade, e quando Deus chamou Moisés, ele já tinha 80 anos. 80 anos. Aos olhos de muitos, ele já estaria aí passando da idade. Ele estaria agora jubilado, não precisaria mais estar na obra do Senhor. Então, perceba
como as escolhas de Deus não têm a ver com aquilo que pensamos, com aquilo que nós consideramos que seja certo. As escolhas de Deus, elas são acertadas dentro do reino dele. Ele chama a cada um segundo o propósito da sua vontade. Salomão, apesar da sua fama de um homem muito sábio, mas na prática ele acabou falhando em tudo aquilo que ele pregou. Ele era mulherengo e ele era megalomaníaco. Tudo de Salomão era exagerado, tudo que ele ia fazer, tudo que ele projetava era além da conta. Mas Deus chamou Salomão para um propósito. Deus chamou Salomão para estar ali. Elias também, apesar de ser um profeta, mas ele tinha uma personalidade depressiva, Elias. Ele era inconstante. Apesar de grandes feitos que o Senhor operou através da vida dele, mas ele desanimou quando se sentiu pressionado, quando ele se sentiu ameaçado pela mulher de Jezabel. Então ele foi e se escondeu numa caverna. Mas nem por causa disso, Deus deixou de chamar Elias para ser profeta, porque Deus sabia que no momento certo, Elias ia ser um homem de coragem ali nas mãos do Senhor. Oséias, o profeta Oséias, teve grandes dificuldades na sua vida familiar. Embora tenha sido Deus que o houvesse mandado casar com uma meretriz, mas havia esse histórico de traição da sua própria esposa. Ele passou por muita vergonha. E a sua vida poderia ser um embaraço para qualquer congregação. Mas Deus chamou Oséias para ser profeta. Deus chamou Jeremias, que era muito emotivo, Jeremias. No começo ele não queria ir, dizendo, Senhor, eu sou apenas uma criança, ia chorando, alarmista ali com as profecias do Senhor, reclamava bastante, dizendo que o Senhor o enganou em um certo momento, porque ele não sabia que ia sofrer tanto pregando a palavra do Senhor. Ele mostrava uma personalidade problemática, incomodava as pessoas com as suas lamentações, mas Deus chamou Jeremias. Deus chamou Jeremias. Deus chamou Amós para ser profeta. Ele era de procedência humilde. Não tinha ninguém na família de Amós que ele pudesse olhar e dizer assim, o meu pai era um profeta, meu avô, alguém era importante na obra de Deus na minha família. Não tinha ninguém. Ele era de uma procedência humilde, ele não tinha grande estudo, ele era um trabalhador da roça mesmo, né? Como se diz para cá, ele era um trabalhador da roça, pouco recomendado para comparecer a grandes autoridades, porque ele não tinha um linguajar polido para se expressar. Mas mesmo assim, com a sua origem humilde, mas fiel a Deus, Deus o colocou diante de reis para anunciar a palavra que o Senhor estava dando através dele, do profeta Amós. João Batista também, ele dizia ter autoridade de Deus para batizar, mas quando olhavam para João Batista, ele se vestia mal, com peles, com um cinto de couro ali, segurando as suas roupas. Ele comia o que não era considerado apropriado. Ele não tinha muito tato com as pessoas, ele era áspero com as pessoas. Seu jeito de pregar deixaria os membros de muitas congregações ali constrangidos, porque ele estava aqui pregando, quando ele olha, vai passando Herodes, ele aponta o dedo e diz, olha, não te é lícito tomar a esposa do teu irmão. Então ele deixaria muitas pessoas constrangidas. Ele era aquele tipo de pregador, como se fala, sem papas na língua, e que falava o que Deus mandava ali diretamente. Ele não arrodeava, ele não maquiava, ele apresentava a palavra do Senhor como estava ali. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quem vos induziu, raça de víboras, a escapar da ira vindoura? Então, João Batista, em algumas congregações hoje, talvez ele fosse até expulso. As pessoas não iam querer ouvir a mensagem do João Batista. Pedro também, quando ele foi chamado, ele era um pouco desequilibrado, Pedro. Emocionalmente, ele era briguento, ele era desconvertido, ele era sem fé, ele era perito em cortar a orelha. Isso é que Pedro era. Perito em cortar a orelha, como cortou ali a orelha de Malco. Chegou até a negar Jesus. Ele negou Jesus quando estava ali no meio do grupo de pessoas, quando o nosso Senhor ele foi preso. Ele negou Jesus. Mas Deus não descartou Pedro. Pedro estava ali. Deus não descartou Pedro. Paulo também, no início,
todos desconfiavam se ele realmente tinha se convertido. Ele discutia facilmente com os outros, pegou uma briga grande com Barnabé. Ele mostrava falta de tato em diversas ocasiões. Ele era muito duro no que ele dizia. Ele pregava sermões muito longos. Lá quando ele estava em Éfeso pregando a palavra de Deus, ele se prolongou até a meia-noite, tanto que Eutico caiu da janela com sono, porque Paulo se estendeu ali naquele sermão. Mas Deus chamou Paulo, Deus chamou Timóteo, que ele mostrava até algum potencial, mas ele ainda era muito jovem, e isso não se podia esperar muita coisa da vida do jovem Timóteo. Mas Deus chamou Timóteo, colocou ele à sombra de Paulo, e Paulo chamava a atenção de Timóteo até pelas cartas, imagine ao vivo, ele estava ali. E o que dizer do nosso Senhor Jesus nas congregações de hoje? Como que estaria Jesus? Porque a fama que Jesus tinha era de andar em más companhias. Esse homem, ele anda na companhia dos pecadores. Não adianta nós o escutarmos. Ele estava sempre ali, acusavam ele de ofender as pessoas, principalmente os mais tradicionais, aqueles mais eruditos. Jesus acabava ali falando coisas que eles não gostavam. Ele era considerado controverso, faltava-lhe diplomacia para lidar com as autoridades e os demais líderes. Ele criava um mal-estar nas reuniões onde ele estava, por causa ali das suas falas, das suas perguntas desconcertantes. E talvez em muitas congregações ele não seria bem aceito. Então, entendem como que as escolhas de Deus não têm nada a ver com aquilo que consideramos que é certo. As escolhas de Deus não têm nada a ver com aquilo que nós pensamos que é o correto. Não, todo mundo que Deus chama tem que ser assim. Da onde? Da onde, irmãos e irmãs? Quem somos nós para questionar Deus por causa de uma escolha que Ele faz? Quem somos nós para questionar Deus? O Senhor chamou essa pessoa para a tua obra. Quem somos nós? Quem é o barro para discutir com o oleiro, porque ele faz uma coisa ou faz outra? Então nós temos que entender que todos são chamados por Deus e têm um propósito para as suas vidas. Ser chamado por Deus é uma vocação. O chamado de Deus, as escolhas de Deus podem parecer estranhas, absurdas, mas entenda que a obra é dele, Deus sabe o que está fazendo. E o chamado dele é uma vocação. Em Efésios capítulo 4 e versículo 1, ele vai dizer: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da vocação em que fostes chamados. Deus nos chamou para uma vocação, igreja. Nós temos que entender isso. Nós somos vocacionados, chamados pelo Senhor. Não se acomode. Não fique na mesmice de estar servindo a Deus apenas caminhando para a congregação, apenas estando com uma Bíblia na mão. Você foi chamado para muito mais. Você foi chamada para muito mais. Deus tem um propósito melhor para a tua vida. Louvado seja o Senhor. O propósito de Deus, olhe, o chamado de Deus, vamos lá, o chamado de Deus é propósito de Deus nos chamar. Não é propósito de ninguém, não é propósito de pastor, não é propósito de missionário. Embora muitos se vangloriem dizendo: eu preguei e muitas pessoas aceitaram Jesus. Mentira! As pessoas só vão a Cristo porque é Ele que chama. As pessoas só vão a Deus, a Jesus, porque é Ele que escolhe. Louvado seja o Senhor. Ninguém vai a Deus sem Ele chamar. Ninguém vai a Deus sem Ele escolher. É propósito de Deus nos chamar. Em Romanos 8, 28 vai revelar isso. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus querendo, Ele salva através até mesmo da pregação de uma criança. Porque é Deus que escolhe. É Deus que chama. E nós estamos na presença do Senhor porque nós fomos chamados segundo o seu propósito. Ninguém convence Deus de nada, apenas a vontade soberana dele. Nunca duvide disso.
Deus te chamou pelo propósito dele. Deus chamou você porque ele quis, porque faz parte do seu eterno propósito, chamar cada um de vocês. Louvado seja o Senhor. Nunca duvide disso. Deus nos escolheu em meio a uma multidão. No capítulo 22 de Mateus, há a parábola das bodas, em que muitas pessoas são convidadas a estarem ali nas bodas do Senhor, mas aí começam a se excusar, começam a não querer. De repente, quando olham, tem um homem ali que não está com as vestes festivas para participar daquelas bodas. E então ele é lançado fora daquela festa, daquela cerimônia ali. E no final, no capítulo 22, versículo 14, Jesus vai dizer assim: porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E você está no meio dos escolhidos. Você está no meio das escolhidas de Deus. Porque às vezes as pessoas pregam cultos campais, cruzadas evangelísticas, evangelismo nas ruas. Muitos são chamados naquele momento. Eu não sei qual foi o momento em que você foi até Cristo, mas saiba que naquela hora muitos foram chamados, mas você estava entre os escolhidos de Deus. Aleluia. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. O evangelho do Senhor Jesus é pregado, é anunciado. Hoje, com os meios digitais, com as redes sociais, com os meios eletrônicos, a palavra de Cristo tem mais e mais sendo proclamada, anunciada para as pessoas. Mas, como diz Isaías, no capítulo 53, versículo 1, quem deu crédito à nossa pregação? Quem? Louvado seja o Senhor. Louva a Deus pela tua vida, porque você deu crédito à pregação do Senhor. Você estava não somente entre os chamados, mas também entre os escolhidos. Aleluia, bendito seja o Senhor. Deus, ele nos escolheu antes do mundo existir. Isso é um mistério. Eu não quero entrar aqui em detalhes sobre doutrinas de predestinação calvinista ou arminiana. Não quero entrar em detalhes. Mas a Bíblia, ela é bem clara que eu e você fomos escolhidos antes do mundo existir. Em Efésios capítulo 1, versículo 4, vai dizer: como também nos elegeu nele, em Jesus Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, sabe por que você está na presença de Deus hoje? Porque o Senhor te elegeu antes da fundação do mundo. Antes do que tudo isso que existe, quando você estiver andando por aí, quando você estiver numa praia ou numa serra, que você contemplar a natureza, que você achar bela a criação de Deus, que você contemplar tudo que Deus fez, saiba de uma coisa: antes de tudo isso existir, Deus te elegeu, Deus te escolheu para que hoje você estivesse na presença dele. Glórias a Deus, glórias ao Senhor. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a santificação do Espírito e a fé na verdade. Então, desde o princípio, que princípio? Desde lá das origens, Deus, ele te escolheu. Deus, ele te elegeu. E é por isso que hoje você está na presença dele. Deus, ele nos escolheu ainda no ventre da nossa mãe. Isso é profundo, isso é um mistério muito profundo. O salmista Davi, no Salmo 139, versículo 16, ele dirá assim: os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Então, antes de você existir, no livro do Senhor, todos os teus dias já estavam lá registrados. Ele te escolheu muito antes de você nascer. Lá no ventre da tua mãe, o Senhor já estava te contemplando.
Lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, o Senhor vai dizer assim: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então, Jeremias não é diferente de nós. Jeremias, ele poderia ter um ministério diferente como profeta do Senhor, mas ele não é diferente de mim e de você, que fomos chamados também. Então, lá desde o ventre da nossa mãe, o Senhor, ele já havia nos escolhido. Aleluia. E isso é maravilhoso, isso é lindo, isso é muito lindo. Deus nos escolheu também para nos aproximar dele. Estávamos distantes de Deus. Precisando de reconciliação. E o Senhor, ele nos chamou para próximo dele. Salmo 65, versículo 4. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti para habitar nos teus átrios. Nós seremos satisfeitos com a bondade da tua casa, do teu santo templo. Então nós fomos chamados para estarmos juntos do Senhor, para estarmos próximos dele. Ele nos chamou para estarmos pertinho dele, louvado seja o Senhor. E nele nós encontramos abrigo. Temos que entender isso. Deus nos escolheu para sermos dele. Não é somente para estar próximo dele, mas Deus nos escolheu também para nós sermos dele. Lá em Romanos capítulo 1, versículo 6, Deus vai dizer assim na sua palavra: entre os quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Nós somos chamados para quê? Para sermos de Jesus, para sermos de Deus. Você tem um dono. Você pertence a alguém. Você pertence ao dono de todas as coisas. Você foi chamado, chamada para ser de Jesus. E Deus nos escolheu também com um propósito específico para nós sermos frutíferos. Louvado seja o Senhor. Lá em João, capítulo 15, versículo 16, a Bíblia diz: vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. E aí é interessante que tem umas pessoas que pensam que foram para Cristo porque escolheram. Algumas pessoas pensam: eu fui para Jesus porque eu escolhi ir para Jesus. Essas pessoas, infelizmente, estão equivocadas. Ninguém escolhe ir para Deus. Porque se fôssemos depender da nossa natureza adâmica, nossa natureza pecaminosa, para irmos a Deus, nós não queríamos. Nós só fomos porque foi Deus que nos escolheu. E ele vai dizer: eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis fruto. Então ele nos chamou para nós darmos fruto e que esse fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Então nós, louvado seja Deus, nós fomos chamados para darmos fruto e o nosso fruto permanecer. E que fruto, você pode se perguntar? Qual foi o fruto que o Senhor me chamou para que eu venha a produzir? Primeiramente, o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Deus te chamou para você ser frutífero, meu irmão. Para você ser, minha irmã, frutífera. E sair por aí com essas virtudes na tua vida. Louvado seja o Senhor. Efésios 5, do 8 ao 10. Pois outrora eras trevas. Nós éramos trevas, mas agora somos luz no Senhor. Andai como filhos da luz, pois o fruto da luz está em toda a bondade e justiça e verdade, provando que é agradável ao Senhor. Nós temos que frutificar. A vara infrutífera, ela é cortada e lançada no fogo. Atente bem para isso. Preste muita atenção. Dê atenção à palavra de Deus. O ramo, a vara, o galho que não dá fruto é cortado e lançado no fogo. Porque nós somos escolhidos para frutificar.
para nós darmos frutos e o nosso fruto permanecer. Nós fomos escolhidos para anunciar a palavra do Senhor. Todos nós. Não existe aqui predileção para pessoas específicas. Todos nós fomos chamados para anunciar a palavra do Senhor. Lá em Atos capítulo 9, versículo 15, quando Deus fala de Paulo, vai dizer assim: disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis e os filhos de Israel. Então, todos nós somos escolhidos para anunciar a palavra do Senhor, porque nós somos dele. Louvado seja Deus. Nós somos escolhidos pelo Senhor. Nós não podemos duvidar disso. O diabo, ele pode até tentar embaralhar nossa mente e fazer com que acreditemos que nós não fomos chamados por Deus, mas nós somos chamados pelo Senhor. E a coisa mais linda que eu vejo na Bíblia Sagrada, quando o Senhor fala de escolha, quando Deus fala de escolha, é porque Ele não escolhe ninguém capacitado. Ele não escolhe ninguém sabendo alguma coisa. Há um texto muito maravilhoso na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 27 ao 29. Deus vai dizer assim: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. Então, primeira coisa, Deus não chamou ninguém sábio na carne. Deus chamou as coisas loucas para confundir os sábios. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas ignóbeis, sem valor do mundo, e as desprezadas, e as que não são, para reduzir a nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Então temos que ter cuidado quando as pessoas querem se gloriar muito perante o Senhor. Deus abate os soberbos, porque Deus chamou pessoas sem capacidade, incapacitadas, para Ele próprio capacitar. Por quê? Para que a pessoa, depois que estiver envolvida na obra de Deus, dar a glória somente a Ele. Foi Deus que deu, é Deus quem faz, é Deus quem capacita, e nós devemos sempre estar lembrando disso. É o Senhor que capacita, e nós devemos ter cuidado com isso. O diabo, ele caiu do céu, ele foi expulso do céu por causa da sua soberba, e muitos hoje acabam caindo da graça. Podem até continuar pregando, podem até continuar louvando, mas caem da graça de Deus, fazem sem unção nenhuma, porque se gloriam, pensando que sabem alguma coisa. Mas nós temos que entender que a glória é de Deus. Ele escolhe as coisas loucas, as coisas ignóbeis, as coisas fracas, as coisas sem valor, para que através dessas pessoas ele possa confundir quem se acha sábio, ele possa abater aquele que se acha forte. Então Deus é quem escolhe, e Deus sabe quando ele faz, ele sabe o que faz, ele sabe as suas escolhas, e nós não podemos nunca questionar Deus por causa das suas escolhas. Aleluia. E nós temos que entender também que Deus nos escolheu para uma finalidade específica e muito boa, muito maravilhosa. Está lá em 1 Coríntios 1 e 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e também nós. Então Deus nos chamou para nós sermos santos. Existem muitas outras coisas na Bíblia falando sobre as escolhas de Deus. Mas, primeiro de tudo, nós não podemos achar que é irrelevante as escolhas do Senhor. Qualquer um daqueles exemplos que eu dei poderiam ignorar e não dar nenhum tipo de crédito ao que eles estavam fazendo. Mas Deus chamou a cada um desses homens para fazer a obra dele, e hoje Deus chama pessoas para fazer a sua obra.
Então, não se acomode, não tenha um pensamento raquítico, pequeno, de inferioridade, pensando que Deus não te escolheu para alguma coisa. A única coisa que você tem que fazer é descobrir o propósito de Deus na tua vida e fazer aquilo que Deus quer que você faça. Agora, todas estas coisas que eu falei aqui, elas são genéricas, elas são para todos e para todas. Lógico, haverá coisas específicas para as quais Deus vai nos chamar a desempenhar um papel na obra dele. Mas essas coisas que eu coloquei aqui, todas elas são genéricas para todos, irmãos e irmãs, para fazerem aquilo para o qual foram chamadas, louvado seja o Senhor. Então nós temos que entender que o Senhor nos chamou para nós estarmos na presença dele, para sermos dele, para estarmos junto dele, para fazermos a vontade dele, para nos capacitar, para nós anunciarmos a sua palavra, para nós darmos fruto, para nós fazermos o ID do Senhor, para sermos santos, louvado seja Deus. Deus te chamou para você ser santo. E quando você se encaixa nesse propósito de Deus, quando você começa a fazer a vontade do Senhor e entender que foi Ele que te escolheu para fazer aquilo que Ele tem para a tua vida, então o mundo olha e o mundo percebe que você é um escolhido do Senhor, que você é uma escolhida de Deus. Então faça parte do grupo dos escolhidos. Faça parte daqueles que se dispõem a fazer a obra do Senhor. Bendito seja Deus. Que o Senhor, Deus, nos ajude, que Ele nos guarde, que Ele nos proteja e que Ele também nos capacite a cada dia mais para fazermos a obra do Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Nesse momento eu vou convidar aqui o Auricélio, conectar o Auricélio, para ele trazer aqui um louvor, para nós adorarmos a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Bendito seja o Senhor. A paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, meu irmão. Boa noite. Boa noite, eu estou lhe ouvindo, mas não estou lhe vendo. Ah, é? É. Ih, Deixa rapaz. eu sair aqui e lhe colocar de novo. Tá bom. Só um minuto. Vamos aqui. Mais uma vez. Glória a Deus. E agora? Agora está jóia. Ah. Graça e paz aí para dona Germana, o irmão Cícero, os irmãos aí que estão sempre nos ajudando aí na live, né? Glória a Deus. Mensagem maravilhosa. Eu ia cantar um hino aqui, mas eu disse, rapaz, esse hino só a Brenda sabe cantar e eu escolhi cantar outro. Quarto Secreto, né? Do Marquinhos Gomes. Fecha a porta do teu quarto e ora. 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 Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as suas lágrimas como ninguém enxugou. Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as suas lágrimas como ninguém enxugou. Falo contigo nas horas amargas, falo contigo, sou o teu amor. Falo contigo nas horas de angústia, sou teu pastor. Falo contigo nas horas amargas, falo contigo, sou teu amor.
Falo contigo nas horas de angústias, sou teu pastor. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, do meu lugar secreto. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, do meu lugar secreto. Oh, é o nosso Deus, irmão, que nos chama. No momento que a gente mais está necessitando dele, ele vem nos visitar. Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as suas lágrimas como ninguém enxugou. Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as suas lágrimas como ninguém enxugou. Falo contigo nas horas amargas, falo contigo, sou teu amor. Falo contigo nas horas de angústia, sou teu pastor. Falo contigo nas horas amargas, falo contigo, sou teu amor. Falo contigo nas horas de angústia, sou teu pastor. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, do meu lugar secreto. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, do meu lugar secreto, do meu lugar secreto. Oh, oh, oh. Fecha a porta do teu quarto e ora. 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 Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, do meu lugar secreto. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, do meu lugar secreto, do meu lugar secreto. Amém. Obrigado, pastor, pelo convite. Louvado seja o Senhor. Deus abençoe. Obrigado também. Glória a Jesus. Louvado Amém. seja Jesus. Bom, estamos nos aproximando aqui do final da nossa live, né? Agora estamos voltando aí para os trabalhos presenciais na congregação. Então, como eu havia avisado... Não, Letícia, amanhã não tem live não, tá bom? A próxima eu aviso. Eu faço a postagemzinha avisando quando que vai ter, tá certo? Porque a gente tem que começar a organizar algumas coisas para os cultos, né? Então amanhã não vai ter live. Quinta-feira tem culto na congregação, culto de doutrina, às 7h30 da noite, com todos aqueles protocolos, né? Aquelas recomendações. Graças a Deus, domingo o culto foi muito maravilhoso, foi uma bênção, né? É uma questão de adaptação, termos que estar de máscara e tudo mais. Porém, Deus abençoou e tem abençoado, acredito que em todos os locais, né, aqui de Fortaleza, que reabriram aí para acomodar novamente, né, as ovelhas do Senhor, no aprisco aí para cultuar a Deus. Com certeza Deus tem operado. Eu vou pensar, tá, Letícia? Eu vou ver se a gente coloca a oração. Eu acredito que dá, né? Dá para fazer a oração. Daqui para lá eu aviso, tá certo?
Então, quinta-feira é o nosso culto de doutrina. Se formos fazer outra live, eu aviso, tá certo? Por enquanto avança um pouco mais as fases para a reabertura, né? Porque agora o previsto é de 20% da capacidade da congregação que possa estar presente. Aí vem a outra fase, aumenta um pouco a porcentagem. Na quarta fase é que fica 100%, né? Então, até chegar à próxima fase, que é dia 6 de julho, está próximo, está bem pertinho, né? Até chegar um pouco depois, a gente vai ficar fazendo culto quinta e domingo, não vamos fazer na terça. E aí, quando chegar lá, a gente acaba retomando também o culto da terça-feira, né? O culto da gratidão. Então, desde já, eu quero agradecer a todos vocês. Muito obrigado por terem estado aqui mais uma vez, novamente conosco, apoiando aí a nossa live. Que Deus venha abençoar a todos e a todas. Quem está aparecendo para mim aqui, o Auricélia, a Esther, Natiele, Letícia, a Brena e o André. Muito obrigado pela presença de vocês, né? Os irmãos entram, os irmãos saem. Mas que Deus venha abençoar aí a todos e a todas, em nome de Jesus. Então, vamos orar. Peço oração por mim, por minha casa. Vamos orar uns pelos outros também, para que Deus venha nos abençoar. Oremos. Amado Pai, eterno Deus, neste momento de oração, entregamos nossas vidas nas Tuas mãos. E que essa mensagem que foi dada hoje, meu Deus, como ela vai ficar gravada, que possa alcançar, Senhor, mais corações, meu Deus, para a glória e o louvor do Teu santo e poderoso nome. Vem também derramar bênçãos sobre meus irmãos e minhas irmãs, que estão aqui, Senhor, apoiando esta live, participando com as suas presenças, e que o Senhor possa, meu Pai, acumular as suas vidas de muitas bênçãos para a glória do Teu nome. Em nome de Teu Filho Jesus, que nós oramos neste momento e já agradecemos. Amém e amém. Muito obrigado pela presença e até a próxima, se Deus quiser. Boa noite, fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém. Mas Deus escolheu não orar bonito, mas Deus escolheu não tem influência, mas Deus escolheu não tem anel no dedo, mas quem escolheu foi Deus. Não tem oratória, mas Deus escolheu não canta bonito, mas Deus escolheu não tem capacidade, mas quem te capacita é